pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui neste canal e por aqui nós ensinamos a você a posicionar o seu negócio local no digital de forma estratégica e inteligente que irá trazer de fato resultados para o seu negócio. E como todos os conteúdos que trazemos aqui, o conteúdo de hoje é algo extremamente importante se você deseja que o seu negócio permaneça em constante desenvolvimento no mercado. Eu tenho certeza que você não criou o seu negócio, não abriu as portas do seu negócio para que ele permaneça da mesma forma que ele está hoje, não é mesmo? Tenho certeza que você deseja que o seu negócio cresça, que o seu negócio expanda, que você gere mais demanda para o seu negócio, que você consiga atrair cada vez mais o olhar de novas pessoas para o seu negócio. Mas a verdade é que se você deseja atrair o olhar das pessoas que estão de fora, algo super importante é você começar a olhar para dentro do seu negócio. Você já viu o exemplo de nós mesmos, seres humanos, quando nós desejamos se desenvolver em algo, crescer em algo ou melhorar um hábito ruim nosso, geralmente nós precisamos primeiro olhar para nós mesmos, identificar todos esses hábitos, identificar tudo aquilo que precisamos melhorar e a partir disso a gente começa a ter certas decisões de forma mais intencional para que aquele problema que a gente tem, aquele hábito ruim que a gente tem, seja de fato resolvido, saia da nossa vida. Muitas das vezes nós nem sequer percebemos que temos defeitos, que a gente tem certos hábitos ruins, mas quando a gente para pensar, olhamos para nós mesmos, nós começamos a pensar, nossa, essa forma que eu ajo não é legal, a forma que eu lido com os meus medos não é legal, a forma como eu me cobro não é legal. Então, quando você consegue olhar para si mesmo e pontuar as coisas que não estão tão boas assim, que tem atrapalhado você a ter uma vida mais leve, uma vida mais fluida no dia a dia mesmo, o que acontece? Você consegue inserir pequenos hábitos que irão te ajudar de fato a resolver esse problema e te ajudar a viver melhor. E é exatamente isso que o seu negócio precisa também. Porque quando você olhar para o seu negócio, analisar ele de fato como ele é, como tudo acontece dentro dele, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, você terá uma visão clara dentro da sua mente de quem é de verdade o seu negócio. Porque talvez você tenha um conceito do seu negócio, talvez você pense que o seu cliente tem um conceito do seu negócio que não é real, que você mesmo criou na sua cabeça, que certas coisas que você faz ali estão ótimas, que certos processos que você faz dentro da sua empresa estão ok e dando resultados, você não consegue enxergar pontos de melhorias e quando isso não acontece, quando você não consegue fazer essa identificação de forma rápida, é porque você não tem clareza de quem de fato seu negócio é e como ele funciona num todo. Então é super importante você olhar para dentro de si, para dentro do seu negócio, porque assim como uma pessoa, o seu negócio é como se fosse uma pessoa, ele tem necessidades, ele tem pontos, ele tem vários hábitos que você mesmo construiu ali, uma cultura mesmo dentro dele, de como as coisas funcionam, que se você não tiver uma visão geral e clara de como tudo acontece, você simplesmente vai vivendo e fazendo as coisas sempre exatamente igual e não conseguindo trazer inovação, diferenciação para o seu negócio dentro do mercado. E muitas vezes você pode se perguntar, poxa, por que o meu negócio não se desenvolve, não cresce, parece que o meu produto é bem melhor que o do meu concorrente, mas parece que ele está sempre à minha frente, mesmo não oferecendo o produto bom que eu ofereço. Então, essa falta de resultado que você tem tido pode ser por uma falta de visão clara de quem de fato o seu negócio é e como tudo tem acontecido dentro do seu negócio, como você tem feito, como você tem agido. E não só isso, ter uma visão ampla de tudo que acontece no interno e também ter uma visão ampla de tudo que acontece no externo, que é o nosso mercado extremamente competitivo. Então, você fazer uma análise profunda do seu negócio, uma análise profunda do mercado competitivo em que você está,
será um ponto-chave para que você consiga ter clareza do seu negócio, ter clareza de onde o seu negócio está no momento, ter clareza de onde você deseja chegar e qual é o cenário atual aonde o seu negócio está inserido. Porque quando você abre um negócio, não é só você que oferece aquele produto, você não vive numa bolha ali. Infelizmente, muitos empreendedores vivem como se vivessem numa bolha, né? Mas você não vive numa bolha onde só o seu negócio consegue atrair todas as pessoas. O seu negócio tem lutado pela atenção dos seus clientes com os seus concorrentes. Então você não pode fechar o seu campo de visão e não observar tudo que tem acontecido à sua volta. O seu olhar precisa estar antenado, nas constantes evoluções e oportunidades que o mercado pode estar te dando. Mas você jamais vai enxergar essas oportunidades de fato se você não parar e de fato observar o que está acontecendo, como as coisas têm encaminhado, como o mercado tem se comportado. Então, são essa dupla infalível que fará com que o seu negócio tenha um desenvolvimento e um crescimento constante no mercado. Observar profundamente quem é a sua empresa e observar profundamente quem é o mercado, aonde a sua empresa está inserida, qual o cenário de fato onde você decidiu entrar e alicerçar o seu negócio local. E eu sei que todo mundo fala com os empreendedores, olha, você precisa conhecer o mercado, a sua própria empresa, você precisa pontuar as coisas que precisam ser melhoradas. E geralmente o que o empreendedor fala, olha, não tenho tempo para sentar e observar isso, sou eu que faço tudo. E geralmente as atividades do negócio local, seja as suas tarefas, seja o atendimento, são muito centralizados em uma pessoa só, que muitas vezes é o próprio dono da empresa. Então, às vezes ele tem 1 ou 2 funcionários. Então, quando ele olha para a necessidade dele de observar como tudo tem acontecido, ele não vê muito tempo. Então, não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo parar para observar de fato o meu negócio. Ou talvez não saiba como fazer isso. Então, para facilitar a sua vida, porque eu sei que talvez você já tenha ouvido muito isso, você precisa conhecer o seu negócio, você precisa conhecer o mercado. Talvez você até já saiba da importância de conhecer tudo isso que eu te falei agora, mas não sabe como fazer isso. Então, a partir de agora, você está prestes a conhecer uma ferramenta simples, mas que se você usar ela de forma correta, ela trará uma profundidade, um impacto e uma clareza na sua mente absurda e você verá de fato os resultados que você vai trazer para o seu negócio. Então, com essa ferramenta, você terá a oportunidade de conhecer a si mesmo, de conhecer o seu negócio e também conhecer o mercado competitivo que você está inserido. E qual ferramenta é essa, Késia? A ferramenta em que estamos falando, que você vai conseguir hoje mesmo pegar um papelzinho, pegar uma caneta de forma clara, simples, porém profunda. Você vai sair conhecendo o seu negócio por completo e também conhecendo o cenário competitivo que você está inserido. E lembrando, essa ferramenta não é uma ferramenta que você, no final das contas, irá traçar a estratégia de ação de como resolver. Não, é uma ferramenta de conhecimento de cenário. Porque depois de você de fato conhecer, olhar para tudo que você definiu, aí sim que você vai pensar em como você vai aprimorar, dar mais força, usar das oportunidades que você conseguiu ter clareza pontuando dentro dessa matriz. Então o nome é Matriz SWOT, a sigla vem do inglês, porém aqui no português a gente usa o FOFA, que é a tradução dele, que são forças e oportunidades e fraquezas e ameaças. Então aqui nós analisamos o cenário interno de uma empresa e o cenário externo, onde as forças e as fraquezas são o interno e onde as oportunidades e as ameaças são o interno. Então, a partir de agora, nós vamos pontuar cada parte da matriz. Você pode ir aí escrevendo aí no seu papel, na sua caneta, vai anotando e já fazendo essa atividade com a gente, tá bom? Então, vamos iniciar conhecendo o seu negócio de forma interna, as forças e as fraquezas. Primeiro,
Força. Quando a gente fala sobre a força de forma interna, que é o seu negócio, você vai olhar para o seu negócio, agora é a sua empresa. Ah, você tem uma doceria, uma loja de roupa, um restaurante. Olha para o cenário todo do seu negócio e tente identificar quais são os pontos fortes do seu negócio. Você tem um bom atendimento? Você pode anotar. Você tem um bom software? Um bom aplicativo? Quais são os pontos fortes que você consegue identificar dentro do seu negócio? O que você faz muito bem, que você sabe que é excelente e isso, de certa forma, é uma força dentro do seu negócio. E você vai começar a listar aí. Você tem um bom time de funcionários, você tem um bom time de vendas, você tem processos muito bem organizados. E é interessante, quando a gente fala de processos muito bem organizados, alguém vê os processos que acontecem dentro da sua empresa? Não. Mas você sabe que aqueles processos estando muito bem organizados dentro da sua empresa, ele irá trazer um resultado muito grande lá na frente, irá refletir na decisão de compra do seu cliente. Porque se você se preocupa em ter processos bons dentro da sua empresa, você está preocupado em fazer com que tudo flua da melhor forma possível. Os funcionários estejam engajados, interessados em de fato vender, em atender os clientes. Você está preocupado em como funciona o financeiro, o capital. Você está preocupado em fazer a separação do salário seu e do salário da empresa. Você está preocupado em ter uma marca forte. Então, quando você tem de fato um processo muito bem organizado, é porque todos os processos estão funcionando muito bem. Será que esse é um ponto forte do seu negócio? Então você vai pontuando aí tudo que é força dentro do seu negócio. Depois, ainda dentro do cenário interno, nós vamos para as fraquezas. Quais são os pontos fracos que tornam com que o seu negócio seja um pouco debilitado? Aí pode também ser, nossa, nós não temos uma organização de processos muito bom, isso influencia. Nós não temos uma rede de funcionários ou vendedores que saiba conversar de fato com os clientes. Isso é uma fraqueza também. O nosso software, o nosso aplicativo, ele é muito fraco, ele é lento. A nossa rede, o nosso canal de atendimento com o cliente, ele é lento, não é muito ágil, então os clientes reclamam disso, é uma fraqueza. Os equipamentos que faz a produção, eles estão ruins, precisam de manutenção, é uma fraqueza. Fraqueza é tudo aquilo que pode fazer com que você, no final das contas, não consiga vender, não consiga oferecer um bom serviço para o seu cliente, é tudo que respinga no mau serviço para o seu cliente lá na frente. Então você vai anotando essas informações. Então, nós falamos de forma interna sobre as forças e as fraquezas do seu negócio. Lembrando que nessa fase, mais uma vez eu vou falar com vocês, nós não estamos aqui pontuando as ações que iremos resolver ou potencializar forças neste momento. Neste momento é apenas um exercício de conhecimento, de clareza do seu próprio negócio. Então é muito importante que você tenha isso em mente, porque senão no momento que você for anotando, fazendo tudo aquilo que estamos conversando aqui, você pode cair na bobeira de começar a querer traçar ações naquele momento. Porém, você ainda não tem uma visão panorâmica, uma visão clara de um todo, porque você ainda está fazendo, você ainda está pensando, você ainda está refletindo, você ainda está analisando. Então, é super importante você entender que nessa fase do processo você está conhecendo o seu próprio negócio e também, como vamos conhecer daqui a pouco, o externo, que é o mercado competitivo em que vivemos. Então, nessa fase é só uma fase de conhecimento, de clareza e de desenvolvimento do seu campo de visão mesmo sobre o seu próprio negócio, sobre o mercado, ok? Então, depois que você definiu os pontos fortes da sua empresa, tudo aquilo que é muito bom, que você sabe que tem funcionado muito bem ali dentro do seu negócio, e você também pontua as fraquezas, tudo aquilo que você sabe que tem debilitado dentro do seu negócio, você agora tem conhecimento de uma forma ampla e profunda dentro do seu negócio. Nós vamos o que? Para o mercado externo, que é as oportunidades e as ameaças.
Olha, o nome já ajuda, né, a gente identificar o que é interno e o que é externo, porque o interno é o seu ponto forte e o seu ponto fraco. O externo é oportunidade e ameaça. Então, no primeiro ponto de você conhecer o mercado competitivo em que você está inserido, e isso é super importante também, em que o seu mercado está inserido, em que o seu nicho, em que o seu negócio local está inserido, quais são as oportunidades que o mercado dá à sua empresa. Como assim, Kézia? Que oportunidades seriam essas? Será que o mercado tem oferecido taxas baixas de juros? E você talvez não tenha usufruído disso? É uma oportunidade. Ele oferece várias formas de pagamento, o mercado mesmo. Aquelas maquininhas com juros baixos, que você consegue triplicar as formas de pagamento do seu cliente com o seu negócio. É uma oportunidade que não é você que está gerando, é o mercado que está te dando. É o mercado que está te dando. Qual outra oportunidade que poderíamos citar? Novos programas do governo que ajudam a financiar projetos tecnológicos que pode implementar dentro do seu negócio. Enfim, é tudo aquilo que o mercado tem a oferecer para o seu negócio que você pode usufruir, e isso pode ser uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento para o seu negócio. E depois disso, nós vamos para as ameaças, que é tudo aquilo que ameaça de fato o seu negócio, os resultados finais que você pode ter com o seu negócio. Então, uma das coisas que você não controla, que é uma ameaça que pode ter as turbulências políticas, atraso nas reformas de infraestrutura dentro do país mesmo, que acaba afetando o acesso do seu cliente até a sua loja, taxas altas de juros. E geralmente, quando nós falamos de conhecer o mercado, é algo que você não consegue controlar, mas você consegue ter conhecimento para que você consiga pensar em ações que você consegue burlar, contornar todo esse cenário e você se manter de fato relevante e constante no mercado. Então, a matriz SWOT ela é uma ótima ferramenta para que de forma rápida você consiga visualizar o seu negócio. E uma dica muito boa que você pode trazer para o seu negócio é sempre chamar alguém para fazer essa análise com você. Porque muitas vezes nós, como empreendedores, o nosso campo de visão está tão fechado que nós não conseguimos olhar fora da caixa, furar o balãozinho ali, sair da bolha e conseguir ter uma ampla visão de quem o nosso negócio é e do mercado que a gente está de fato inserido. Então, quando você traz uma pessoa diferente de você que está ali na batalha, no corre, fazendo o que precisa ser feito para que o seu negócio permaneça, essa pessoa tem uma visão de fora e vai te ajudar a ter mais clareza ainda, vai te ajudar a ter uma visão mais ampla, de muito mais detalhes sobre suas forças e fraquezas de forma interna e sobre as oportunidades e ameaças de forma externa que talvez você não teria sozinho. Kézia, eu não posso fazer sozinho? Não é isso. Fique à vontade, você tem que fazer da forma que você consegue no momento. Mas se você tiver a oportunidade de ter outra pessoa para te ajudar a fazer isso e aumentar o seu campo de visão e de conhecimento sobre esses fatores, vai ajudar ele muito. Porque quando a gente fala de negócio, não tem como fugir das necessidades de um aprimoramento interno e externo. Mas a gente jamais vai conseguir fazer bom uso do que está acontecendo de bom no interno e fazer bom uso do que está acontecendo no externo, que a gente não tem tanto controle assim que é o mercado, se a gente não tiver conhecimento disso. Por isso que é tão importante nós pararmos, analisarmos. Eu sei que muitos empreendedores falam, eu não tenho tempo, eu não consigo parar para sentar e analisar o meu negócio. Isso é para quem tem tempo, isso é para quem não tem o que fazer. E quando você diz isso, você está dizendo para o seu próprio negócio que você não tem tempo para trazer desenvolvimento para ele, você não tem tempo para trazer aprimoramento para ele, você não tem tempo para trazer crescimento de fato para o seu negócio. Porque é impossível você trazer um crescimento e resultados de verdade sempre agindo de forma imediata e operacional. Você faz e executa, fica naquele looping eterno, infinito, de só fazer, e o mercado está andando, a sua empresa está tendo necessidades que você não está observando.
que quando chega lá na frente acontecem certas situações que, se você tivesse olhado com carinho, de forma profunda para dentro do seu negócio, você teria se precavido e não teria acontecido uma situação ruim lá na frente. Gente, um exemplo grande desse é empresas que usam maquinários e esses maquinários precisam de manutenção. E geralmente o seu maquinário é para produzir. O seu maquinário, te rende grana. Ele é o que está fazendo com que o seu produto tenha a vida e você consiga vender, ter faturamento e ajudar as pessoas com aquilo que você faz. Porém, como tudo na vida, as coisas precisam de manutenção, as coisas precisam de conserto. E geralmente esses maquinários, eles têm tempo para você fazer manutenção, tem um tempo para você fazer ali uma preventiva e muitas das vezes, principalmente os negócios locais, vão ignorando isso porque ele quer produzir. Não pode parar, ele tem que produzir para vender mais, para vender mais. E nesse de produzir, ele não consegue perceber que a máquina está tendo necessidades naquele momento de troca de óleo, talvez de troca de um parafuso que está soltando ali, talvez de uma borracha que precisa ser trocada. Vai produzindo e produzindo. E infelizmente chega num ponto que a máquina para. A máquina para e ninguém dá jeito na máquina. E você não quis parar um dia para você fazer uma manutenção, não quis perder um dia para fazer uma manutenção na sua máquina, que faria com que sua produção durasse muito mais, e agora infelizmente você foi obrigado a parar a produção da sua empresa sem organização, sem você ter se planejado para aquilo, sem você ter se organizado principalmente financeiramente, e sua empresa para por 2, 3 dias e o prejuízo é muito maior. O prejuízo é muito maior. Então, até para isso, a análise do SWOT te ajuda, porque você consegue ver se os seus maquinários, nossa, meu maquinário não está tão bom assim, é uma fraqueza. Então, você consegue pontuar o que você também precisa fazer, se atentar, ter conhecimento. Porque é muito melhor você saber o que fazer antes de acontecer do que quando acontecer você ser jogado ali naquela situação e você ficar perdido e ter a sua produção, a sua empresa completamente comprometida por algo que você poderia ter resolvido de forma antecipada. E assim, como tudo, a sua empresa ela tem necessidades, o mercado está andando e tem te dado oportunidades e também tem te lançado ameaças, mas você só vai saber lidar com isso, fazer bom uso e também se proteger das ameaças do mercado se você souber quais ameaças são essas. Porque muitas vezes os juros têm aumentado e você não tem conseguido ver novas formas de abaixar esses juros, você não consegue negociar novas formas para trazer uma diminuição dos custos do seu negócio, mas tudo isso porque você simplesmente pega as contas, paga, joga para lá, não tem uma organização, não tem uma visão ampla de como está de fato o seu negócio. E infelizmente isso é decadência, porque é uma falsa sensação de resultado. Ah, tá entrando um dinheirinho aqui, eu pago e pego, vou ali como até uma pizza, nossa, tô tendo resultado, que eu tô conseguindo fazer isso, eu tô conseguindo ter tais ações. Mas quando você pontua ali direitinho na caderneta, pega o papel, pega a caneta e anota, você vê que não tem tanto resultado assim quanto você imaginava que você estava tendo. Então, quando você consegue identificar que você não está tendo muitos resultados como você estava achando que estava tendo, você consegue traçar ações. Mas se você não sabe disso, você não tem analisado seus resultados, se você não tem analisado como tudo tem ocorrido, infelizmente os resultados só irão ir diminuindo com o tempo. Então, você parar para analisar o seu negócio, você parar para identificar os pontos fortes e fracos e quanto ao mercado competitivo, as oportunidades e as ameaças nunca será uma perca de tempo. Tira isso do seu vocabulário, porque quando você fala isso, você está simplesmente dizendo não para o crescimento do seu próprio negócio. E se nós olharmos as grandes corporações aí, eles estão todos os dias com um time enorme fazendo essas análises, porque eles sabem que isso é importante.
Mas a questão é que você sabe também, só não quer fazer isso agora. E eu sei que quando o empreendedor é sozinho, não tem tanta rede de apoio ainda, não tem uma estrutura muito grande, tem uma certa dificuldade de parar mesmo, de dar um passo atrás e fazer uma análise para que consiga ter umas ações mais estratégicas para o seu negócio. Mas não é questão de opção ou de escolha, é questão de necessidade mesmo para o seu negócio crescer. Porque ou o seu negócio vai continuar sendo a mesma coisa eternamente, entrando ali um pingado dentro da sua empresa, ou ela vai fechar mesmo porque os resultados não vão ter, ou você tem a oportunidade de desenvolver o seu negócio. E você precisa ter isso em mente. Parar de se contentar com o cenário atual do seu negócio, com a forma como você tem vivido hoje, com as entradas que você tem tido hoje e olhar para o potencial de crescimento que o seu negócio tem. Mas negócios crescem a partir dessas análises. Negócios crescem a partir dessas oportunidades e bom uso delas. Então, uma hora que você para aí do seu dia, que você consegue sentar de forma calma, distante de tudo quanto é barulho, e eu sei que isso é difícil, sei que muitas vezes nós vamos para casa, temos a nossa família, muitas vezes tem filhos, e aquele barulho e várias coisas, ou a agitação do dia a dia mesmo, o contato com as outras pessoas nos impede de tentar se organizar para ter esses momentos de introspecção dentro do nosso negócio. Mas quando nós entendemos que isso vai nos levar para o próximo nível, quando nós entendemos que isso irá nos trazer clareza para traçarmos estratégias mais certeiras, aí sim nós teremos as atitudes corretas diante do nosso negócio. Então, para isso que nós precisamos nos analisar de forma interna e externa. E essa ferramenta é super simples, qualquer pessoa consegue usar, você não vai ter dificuldade. E a partir dela, depois que você teve a visão clara, aí sim, você vai conseguir ter mais direção do que você precisa melhorar, do que você precisa pontuar, de quais acertos você precisa ajustar ali dentro do seu negócio. Então, a sua estratégia, o seu planejamento, a sua direção vai ser muito mais eficaz e certeira. Isso não é garantia de que tudo vai dar certo, de que o mercado vai estar na palma das suas mãos e que você vai conseguir ser um espetáculo. Claro que não. O mercado, ele é inconstante mesmo. Mas o mercado já é inconstante. Mas você pode escolher viver não pela inconstância do mercado, mas observando ele e como você consegue surfar ali na onda do mercado e não viver em função dele. Quando a gente vive em função do mercado, a gente simplesmente fica recebendo, o mercado vai acontecendo ali como se a gente estivesse de vendas, com os olhos fechados e sem ter um certo controle. E apesar de não termos controle sobre o mercado, quando nós temos conhecimento dele, como ele tem caminhado, a gente consegue fortalecer os músculos do nosso negócio. A gente consegue ter munições mais fortes para se defender das suas inconstâncias para que a gente permaneça. A pandemia foi algo que assim surpreendeu todo mundo e qualquer negócio. Ninguém estava esperando, ninguém. E quantos negócios fecharam nesse período porque não conseguiram se sustentar? Tinham negócios que realmente eram muito complicados, que não tinham como atender ou abrir de forma alguma, nem levando ou trazendo, mas tinha muitos negócios como delivery, essa forma de entrega mesmo na casa das pessoas, e fecharam também. Então, muitos negócios falam que nesse período, um período muito triste por sinal, mas muitos negócios falaram que foi o período que eles mais ganharam dinheiro, mesmo estando com as portas fechadas. Sabe por quê? Porque eles olharam para o seu negócio e se reinventaram diante daquela situação. Mas o que eles precisaram fazer para conseguirem contornar essa situação? Eles precisaram olhar para o cenário, o que estava acontecendo, as leis, eles precisavam saber como eles poderiam funcionar, eles precisavam saber aonde eles se enquadravam, eles precisavam saber como eles poderiam atuar sem infringir a lei e sem comprometer a vida dos seus clientes. Então, dentro desses pontos que eram ameaças, porque é uma ameaça
do mercado contra os negócios, muitos negócios começaram a pensar, tá, não podemos abrir, não podemos ter clientes aqui dentro das nossas lojas, não podemos ter contato, como vamos levar tudo aquilo que a gente faz, daquilo que a gente vende até o nosso cliente. Então foi quando cresceu ainda mais a questão do delivery, a questão da entrega, até essa questão de festas menores, né, com pessoas da família mesmo, cresceu muito mais. Porque antes as pessoas faziam uma coisa enorme, chamava todo mundo, e no período da pandemia você só podia ficar com as pessoas da sua casa. Você não poderia comemorar com mais ninguém. Então isso fez com que as pessoas entrelaçassem mais os seus laços e comemorassem de forma mais minimalista, de forma mais interna com os seus familiares, mas eles não deixaram de comemorar. Então, as pessoas que antes faziam as festas e traziam os seus clientes até a festa, até o evento, eles começaram a levar a festa até o cliente, porque o cliente não precisava de deixar de ver algo que ele tanto queria, que é uma data importante, que é o nosso aniversário, mais um ano de vida, porque estava isolado do mundo. Porque se fosse ver mesmo, as pessoas mais importantes da vida dele estavam ali, dentro de casa, vivendo com eles todos os dias e vencendo um dia de cada vez ali. Então, se fosse ver as pessoas que sempre estavam com ele, vivendo, lutando todos os dias, as pessoas que ele precisava viver naquele momento estavam ali. Então foi uma forma também de se reinventar, mas porém muitas empresas não conseguiram se manter. Foi um período muito difícil onde muitas empresas fecharam, mas também foi um tempo onde muitas empresas se reinventaram. Mas esse se reinventar só é possível quando você consegue olhar mais para dentro, como você consegue pontuar melhorias e forças, que a partir daí você consegue potencializar o que você tem de bom no seu negócio e você consegue também ajustar, melhorar aquilo que está de fraco, que pode comprometer a produção e os resultados dentro da sua empresa. Como também conhecer o mercado competitivo que você está. Quais são seus concorrentes, como as pessoas têm agido, o que o mercado tem oferecido, quais as oportunidades que você pode fazer bom uso para prestar um serviço muito melhor. Então, a partir disso, a sua estratégia, o seu planejamento vai ser muito mais eficaz e eficiente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Será um prazer estar respondendo vocês e até a próxima.